Sim, escolha de música meio aleatória. Digamos que eu tô sem internet alguma aqui em casa, e o suporte dessa porcaria não responde em nenhuma hora. Eu tô tendo que improvisar pra fazer esse vídeo e soltar amanhã, basicamente. E eu ainda vou ter que pegar um tempo amanhã pra colocar a foto das criaturas, porque meio que eu esqueci de instalar elas. Então eu vou contar com a sorte de que a internet magicamente volte. Ou seja, se esse vídeo sair depois de amanhã, entenda ao meu lado, eu não tive escolha. Enfim, bem-vindos atormentados pelo amor e pelo terror. E hoje é o dia do terror, Halloween. E é óbvio, sendo um canal de terror como eu sou, eu preciso fazer um especial, nesse dia especial. E o que eu vou fazer é basicamente um vídeo sobre as criaturas criadas por vocês. Dito isso, podemos começar. O sonho do oceano. Das profundezas marinhas surge uma abominação, conhecida como o sonho do oceano. Essa criatura colossal se apresenta sob a forma de um caranguejo distorcido, seu tamanho variando de acordo com a fúria que o evoca. Entretanto, o que torna essa entidade verdadeiramente aterradora é a imundície que se estralaça com suas características humanas e grotescas. O próprio mar parece ter gerado essa aberração como um meio de desmantelar a poluição e a ganância do homem. O sonho do oceano é possuidor de uma boca aterrorizante, repleta de dentes longos e achatados, reminiscentes dos de um humano, mas distorcidos em uma forma monstruosa que exala um odor de morte. Seus olhos, dois buracos brancos e sem vida, com pupilas negras, as águas se agitam em revolta, e o céu se fecha como um mar revolto. Quando o sonho do oceano manifesta sua presença, criaturas das profundezas, como peixes, sobem à superfície, cercando a entidade como urubus em um banquete de carniça. Há um aspecto sinistro e quase ritualístico desse fenômeno, como se as almas perdidas do mar estivessem se unindo em uma festiva dança macabra, esperando pelo que está por vir. Seu alvo favorito são os barcos pesqueiros e as embarcações repletas de humanos desavisados, que navegam despreocupados sobre as águas turvas. Assim que as suas garras titânicas atingem a madeira frágil das embarcações, crônica de terror se desenrola, pois o sonho do oceano devora os desgraçados um a um, saboreando-se das suas carnes e ossos, com uma lentidão cruel. Os gritos de terror se perdem no clamor das ondas e no estrondo do trovão, enquanto a criatura se delicia em cada momento da sua cruel refeição. Após satiar sua fome voraz, a entidade arrasta os restos e suas vítimas para as profundezas escuras, em um ritual macabro de desaparecimento, longe da luz do sol e da esperança. Assim, eles se tornam parte da lenda. Incógnito. Eu chamo ele de Incógnito, mas ele tem diversos nomes, e o seu real nome atualmente é esse que tá na tela. O Incógnito é uma figura humanoide sombria, sempre coberta por uma máscara preta, fundida em seu rosto, onde um sorriso largo e enigmático foi eternamente gravado. Ele veste um chapéu preto de aba larga, que esconde a maior parte do seu rosto, e um longo sobretudo negro que parece puxar as sombras ao seu redor, ocultando-o até dos olhos mais atentos. Poucos ousam perguntar sobre a origem de Incógnito, e mesmo os mais velhos entre seus seguidores e os estudiosos de lendas sobrenaturais não conseguem descrever um início claro. Sua presença, ao que parece, existe desde que o medo tomou forma nos corações dos humanos. Algumas das primeiras menções a ele remontam gravuras primitivas em cavernas esquecidas, onde um ser de olhos brancos fundos e sorriso predatório observa figuras humanas assustadas. Nos primórdios das civilizações, ele recebeu diversos nomes. Nas aldeias antigas era o Eucoco, aquele que trazia as histórias do escuro para a mente das crianças e adultos que pecavam. Em alguns locais era o Apollyon,
surgindo para recordar aos vivos as histórias das injustiças e terrores passados. Era uma figura recorrente em momentos de calamidade, guerras e pestes, e sempre parecia estar presente nos momentos mais obscuros, testemunhando em silêncio a decadência e o sofrimento humano. Ao longo dos séculos, aqueles que o encontraram, seja em sonhos ou numa visão fugaz do mundo real, relataram uma mesma experiência. Esse ser simplesmente observa, seja no meio das árvores ou ao longe em uma colina, murmurando histórias antigas como se recitasse contos esquecidos que só ele conhecia. Sua presença não traz conforto, ao contrário, deixa uma marca permanente na memória de quem o vê. Muitas dessas pessoas acordam lembrando vagamente de sua voz, uma voz profunda e suave, como o som de folhas secas sendo pisadas. Essas histórias sussurradas são sempre as mesmas, tragédias de tempos antigos, crimes esquecidos e horrores que se perderam na história. Em cada era, ele é descrito nas lendas e memórias como uma espécie de guardião das verdades sombrias. Seus contos envolvem detalhes tão precisos que muitos acreditam que ele seja uma testemunha desses eventos, e não uma invenção. Por volta da Idade Média, pequenos cultos surgiram em sua homenagem, especialmente entre aqueles que acreditavam que espalhar suas histórias ajudaria a manter vivas as memórias das tragédias antigas. Esses cultistas começaram a gravar relatos sobre ele em livros antigos e pergaminhos, passando-os adiante, para que a lenda de Incógnito nunca fosse esquecida. Eles acreditavam que, ao perpetuar seus contos, honravam as histórias de sofrimento e ensinavam à humanidade o peso de sua própria maldade. Dizem que algum desses cultos, buscando chamar a atenção, foram responsáveis por grandes catástrofes ao longo de toda a história, como a peste negra, a guerra mundial e muitos outros. Com o tempo, os cultistas passaram a ver como uma espécie de figura profética. Diziam que ele aparecia para aqueles cujas ações atraíam o caos, como um sinal que algo horrível estava por vir. Ele se tornou uma figura de terror, popular entre as crianças e os supersticiosos. À medida que suas histórias se espelhavam, as pessoas começaram a criar um cântico sobre Incógnito. Atroz de estátuas. Relato 1, 29/10/2024. Estava caminhando no meu quintal quando encontrei uma pequena estátua escondida debaixo de um arbusto. Não sei como ela foi parar lá. Talvez alguém a tenha colocado ali. Ela é estranha, mas até que me sinto atraído por ela. Relato 2, 30/10/2024. Elas estão por toda parte. Não importa quantas estátuas eu destruo ou jogue fora, mais delas aparecem. Por que isso está acontecendo? Ninguém me ajuda. Ninguém acredita em mim. Dizem que eu estou louco. Talvez eu esteja. Eles não param de me observar, de me devorar, de me enlouquecer. Não sei mais o que é real nessa casa. Vejo uma sombra lá fora. Relato 3, 31/10/2024. Tem algo batendo na porta. Não tenho luz. Não tenho sanidade. Não tenho lembranças. Não quero abrir a porta. Não quero que abram a porta. Eles estão me observando. Aquilo se alimenta de mim. Servano. Em 1985, a globalização pelo mundo estava acontecendo. Um duelo entre duas potências ocorria, os Estados Unidos e a União Soviética. A competição estava intensa entre eles, e para isso, os Estados Unidos criaram um programa de experiência complexo, chamado de Quimera, que se tratava de unir animais e humanos em um corpo só. Eles já tinham os animais ideais para a junção de animais como o humano,
19 de novembro de 1985. Ocorreu a Conferência de Genebra. Houve um encontro entre o presidente Ronald Reagan e o presidente da União Soviética, onde a pauta principal entre eles foi sobre equipamento nuclear, e os dois países concordaram em reduzir em 50% seus arsenais. No final da conferência, Gorbachev acabou sendo capturado e morto, e acabou tendo seus restos usados para o experimento Quimera, sendo parte de cervo de cauda branca, a raça de cachorro Dachshund, um abutre, e nomearam essa junção de Servano, tendo 3 cabeças de animais e braços e pernas humanos. O experimento foi um sucesso para os americanos, mostrando para os soviéticos que eles eram cruéis com seus inimigos. A criatura escapou e está localizada no Texas. Ela é consciente, carnívora e sádica, capaz de encanar suas presas que são carne humana. Magnus Rex. Um mamífero imenso não identificado. Coloração: preto. Aparência: parece uma cadela gigante, mas com enormes patas e olhos humanos. É um ser antigo, de 450 milhões de anos. Aparenta ser uma criatura em eterna hibernação, tentando encontrar um lugar habitável no mundo para hibernar novamente. Mas o mundo não é habitável para ela. Religiosos acreditam que 7 pragas irão acontecer, e quando terminar as 7, será o fim dos tempos. E uma dessas 7 pragas é Magnus Rex. Em 2012, Magnus Rex criou um vírus por conta dos ataques, especificamente as queimadas. A fumaça se misturou com o vírus, e agora esse vírus está 10 vezes mais perigoso por conta disso. O propósito de Magnus Rex é representar a natureza se vingando da humanidade, se vingando da rejeição da humanidade, porque Deus sempre deu uma segunda chance. E adivinha quem sempre rejeita essas chances? Nós. E essa é a nossa punição. Nahani Lizard. Avistamentos dessa criatura existem há muito tempo. Segundo os anciãos da tribo Hanami, desde a época em que os avós de nossos avós não haviam nascido. Muitas vezes, a criatura é colocada como sendo um demônio, ou o espírito da floresta, que devora os homens que se aventuram para longe de onde a tribo reside. A criatura é descrita como sendo um lagarto, com o que parecem ser apenas da cor marrom como um javali. De acordo com supostos avistamentos de caçadores e garimpeiros, a altura descrita pelos mesmos sobre o tamanho do animal seria de mais ou menos 4 ou 5 metros de altura. O animal supostamente habita as regiões mais isoladas do Vale Nahami, se alimentando principalmente de alces, uapipi, renas e bisões. E segundo algumas tradições e lendas folclóricas, ele também se alimenta do que parece ser mamutes. Os nativos chamam de Unongban Priu, que significa devorador de homens. Segundo a lenda da tribo Nahami, havia um homem excelente caçador e poderoso guerreiro que liderava a sua tribo, mas a sua arrogância o levou a ser alguém cruel. Os deuses se enfureceram pelos seus atos e decidiram punir, fazendo com que ele se transformasse nessa criatura, e assim fazendo com que ele devorasse toda a sua tribo e passar a viver amaldiçoado. Vale Nahami, onde ele caça qualquer coisa que respire. Cache milional. No final da década de 20, nos Estados Unidos, no local que anteriormente era um cemitério, foi construído um banco. E por conta disso, os mortos, graças àquele desrespeito a eles, criaram uma maldição no banco, que todo o dinheiro nele seria amaldiçoado. Quando alguém que não trabalha no banco toca no dinheiro deles, uma onda de má sorte ocorre com a pessoa. Essa onda de má sorte dura entre 1 semana e 1 mês, dependendo da quantidade de dinheiro. E quanto mais dinheiro pego do banco, maior o nível da calamidade. Bizarro. Para entender a história do bizarro, temos que entender o da mãe de Amy. Digamos que Amy conheceu um cara meio maluco das ideias, que deu um pozinho diferenciado para ela. Enquanto ela estava desmaiada, sabemos bem o que ele fez. Ele tirou fotos de tudo aquilo. Espalhando as fotos, pessoas chantageavam ela para fazer com eles também.
E sabendo disso, o pai dela tomou conhecimento. Mas como ele não era o melhor pai do mundo, ele fez o mesmo que o primeiro cara. Assim nasceu um feto. Porém o feto aparentemente morreu, pois ela foi espancada por um grupo de bandidos. Ficando triste com a situação de seu filho, ela acabou cometendo aquele ato. Mas o filho dela ainda estava vivo. O feto fugiu e virou isso que está na tela: criatura marinha. No ano 2040, o aquecimento global atingiu o ápice, derretendo uma massiva pedra de gelo, que era 2 vezes maior do que a maior pedra de gelo da história. Por causa disso, os humanos são poucos países que sobraram. Muitos foram inundados, até mesmo ficaram submersos. 3 grandes navios são encarregados de levar alimentos para os últimos países. Segundo navio identifica um 4º navio, porém isso era impossível, pois era para ter apenas 2 navios. Então ele atualiza e percebe que esse navio não era bem um navio, e ele estava se aproximando. Quando o capitão do navio abre a porta e sobe as escadas de metal, ele vê um enorme tentáculo com uma cor que lembra um roxo, vinho com uma parte mais fina avermelhada, com grandes ossos que parecem espinhos voltando para o mar escuro, levando a carcaça do 3º navio. Ele desmaia com tanta grandeza. Pau! Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo, para ver até onde o burro se faz de inteligente. Nesse jogo sutil, cada movimento é estratégico, e cada palavra tem um significado oculto por trás. Do meu sorriso sereno, estou atento a cada detalhe, absorvendo informações e compreendendo motivações. Aprendi que nem sempre é prudente revelar todas as cartas que tenho na manga, pois o conhecimento é poder e a paciência é uma virtude. Ciclo do Lamento. O Ciclo do Lamento era basicamente uma criatura comum, de uma sociedade de seres tentaculosos, mas diversos erros, torturas e dores, sejam eles culpa dele ou não, levaram ele a tentar modificar o tempo, alterando o destino, mas foi falho, e por conta disso, ele meio que foi amaldiçoado pela sua escolha, e agora ele está destinado pela eternidade a sofrer e refletir. Seu simbolismo representa o sofrimento contínuo e a tristeza cíclica no tempo. Cada vez que morre, ele retorna ao momento de seu nascimento, preso a reviver sua vida com pequenas largas variações, mas sempre encontrando o mesmo destino trágico. Suas tentativas de mudar são em vão, deixando-o inconsciente de seu eterno retorno ao sofrimento. Também simboliza a melancolia de erros repetidos e a incapacidade de escapar do próprio destino, como a representação viva do lado sombrio do tempo. O pai das marionetes. Sim, isso mesmo que você ouviu. Esse monstro foi o causador da destruição do nosso mundo, ou, como ele chama, a evolução humana. Ninguém sabe ao certo o que ele é. Por fora parece um boneco, mas por dentro tem carne, ossos e até órgãos como um humano, mas com tecnologia, nas articulações, olhos e até no cérebro. Ninguém sabe o porquê ou por quem ele foi criado. Só sabemos que antes ele atuava como nosso herói, salvando especialmente crianças. Ele ajudava desde problemas simples, como até mesmo crimes. Mas do nada ele começou a falar o como ele iria salvar o mundo, e o quanto apenas a nova geração merece esse mundo. Ele sumiu por 5 anos. Então, crianças começaram a desaparecer, famílias totalmente desesperadas à procura de seus filhos, até que eles começaram a voltar, porém totalmente diferentes, ainda vivos, mas com marcas estranhas, se assemelhando à marca de articulações de bonecos. Apesar de tudo, as crianças pareciam normais, até um dia onde essas mesmas crianças começaram a sequestrar seus próprios pais. Nos locais do crime, sempre tinham sinais de lutas brutais, dando indícios que as próprias crianças fizeram isso. As crianças sumiam com seus pais e voltavam acompanhados de criaturas estranhas, alegando serem seus protetores, começando com casos isolados, até que isso se espalhou para todo o mundo. Quando nos demos conta, já estávamos em guerra contra esses monstros, que agiam como humanos. Quando estavam entre eles,
mas que eram verdadeiros demônios para as pessoas normais, sempre falando que eles estavam nos salvando, tirando de nós a nossa humanidade, crianças virando bonecos vivos e adultos criaturas mortais, sempre recebendo ordens daqueles bonecos. E esses bonecos foram crescendo, estabelecendo uma sociedade, como a dos humanos, todos a comando daquele monstro que começou tudo. Todos ao comando do pai das marionetes, Gehenalot, possuindo diversas alcunhas como Desgraça Rastejante, nascido de Nir-Sharat e Arauto da Bestialidade. Gehenalot é uma besta cujas atitudes são inóspitas de evidências em evidências. Uma das vítimas emblemáticas do ser foi uma mulher de 35 anos, que ao voltar do trabalho, avistou um homem suspeito tentando sequestrar uma criança. Ao perseguir o homem, ela se viu de frente com Gehenalot. Após esse encontro, acordou na rua com sangramentos eternos e um espanto inexplicável. Alguns dias depois, desapareceu. 3 anos depois, foram relatados avistamentos dela, mas seu corpo havia se transformado em uma aparência de animal quadrúpede, com pele e entranhas em um estado horrível. Todas as vítimas tinham essa sequência de fatos. Faziam ou tentavam fazer uma boa ação e se viam de frente ao ser, se tornando bestas irracionais posteriormente. Muitos apontam para a religião monoteísta de Nirachat. Nos contos, ele era um deus indeciso que destruía e criava tudo o que existia, apenas para se entreter. Um dia, ele acabou criando os homens e os animais, e no princípio todos eles eram irracionais. Porém, num dado momento, Nir-Sharat invejou os homens por sua harmonia e sociedade, mesmo irracionais. Enfurecido, ele amaldiçoou a humanidade com racionalidade, os tirando daquilo que trazia harmonia a eles. Nir-Sharat tinha um filho que amou os homens, e mesmo que não possa enfrentar seu pai, ele o salvará aos poucos, levando ao conforto de não pensar. Mas no fim, a ampla margem de possibilidades faz com que Gehenalot se torne apenas uma pilha de histórias, ligadas por fios fracos. Talvez ele nem seja nada do que pensávamos que fosse, ou talvez ele seja tudo o que pensamos ao mesmo tempo. Talvez ele seja um ser astuto que nos guia ao erro, para manter mentes atentas e distraídas enquanto ele desfruta de nós. Mas algo é certo, o encontro com a serpente é uma sentença ao fim. Enfim, essas foram todas as suas criaturas, ou boa parte delas pelo menos. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou longo, mas eu curti esse evento. Espero ver vocês nos próximos. Se inscrevam, deixem um like e compartilhem. E isso é tudo.